Vamos à palavra do Senhor? Palavra do mês, culto de Páscoa. Está em Êxodo, capítulo 12, do verso 21 em diante. Nós vamos falar sobre a primeira Páscoa, quando a Páscoa foi instituída, qual é o valor dela e o que ela significa para nós, né? Eu já quero dizer para você, feliz Páscoa, viu? Que o Senhor inunde a tua família aí de graça e de paz. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isso por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, estamos diante da sua presença. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Nós cantamos hoje: o teu amor não falha, tudo coopera para o nosso bem. Senhor, nós sabemos que o anjo da morte passa, que o destruidor passa por cima das casas, mas aqueles que têm o sangue de Cristo na sua casa, na sua vida, no seu coração, ele é protegido pelo sangue do Cordeiro, que nos purifica de toda injustiça e nos prepara para um novo tempo. Que a palavra de Deus fale ao teu coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Irmãos, um resumo bem rápido, tá? Então a Páscoa ela foi instituída não por um motivo bom, mas por um motivo ruim. A morte chegou no Egito. E eu quero que você entenda isso no seu coração, porque nos momentos bons, nos momentos ruins, se ele faz, se ele não faz, se aconteceu na sua vida do jeito que você queria ou não, ele continua sendo Deus e merece ser adorado. A Páscoa, o nome Páscoa no hebraico, Pessá ou Pessá, né, com 2 S's, quer dizer passar por cima, passar além, ou seja, continuar indo. Passou, olhou e foi. Eu quero te dizer que nós vivemos uma época em que a morte está sobrevoando o mundo. Não só o Egito, mas as casas em Gósen dos filhos de Deus também. Muitos cristãos estão sendo recolhidos, sim. É vontade de Deus, sim. Mas o que eu quero pregar para você é que nessa manhã, assim como foi no Egito, o povo perdeu os seus filhos. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, que o Senhor protege a tua casa. Bispo, o senhor está falando que nós não vamos pegar Covid? Podemos pegar. Só que nesse lugar aqui eu creio que tem 4, 5, 6 pessoas que pegaram Covid. Mas as 6 pessoas estão vivas, curadas, transformadas pelo poder de Deus. O destruidor passou. E eu quero que você entenda isso. Que ter o sangue de Cristo na verga da porta não é você ter um ritual. É você ter o sangue de Cristo na tua vida, na tua família. E isso é muito importante. E eu vou até lá. A Páscoa é o fim da escravidão. Quando a Páscoa é instituída, o povo estava escravo no Egito, o povo estava sendo completamente oprimido por Faraó, pelos egípcios, um trabalho escravo, sendo humilhado, sendo um povo forte na terra. Mas quando a Páscoa é instituída, é o último dia deles, é a última noite deles no Egito. Era o fim da escravidão, era o fim do sofrimento. Eu quero dizer para você que a Páscoa significa o fim do teu sofrimento, o fim da escravidão na tua vida. Se você era escravo do pecado, você não é mais, porque o sangue de Cristo te libertou para sempre, amém? A Páscoa é o livramento da morte. Aquele povo
seria perseguido ainda para ser morto num trajeto até o Mar Vermelho. Faraó foi atrás, queria matá-los, parecia que eles estavam livres, mas de repente tudo voltou, na mente deles veio, meu Deus, será que vamos ser novamente escravizados, mortos, torturados, e começaram a se desesperar, mas um homem de Deus levantou a vara, abriu o mar e eles passaram, e os carros de Faraó foram submergidos pelas águas de Deus. O que eu quero dizer que a Páscoa é o livramento da morte. Deus está dizendo para você que Ele está guardando a tua casa, a tua família. Eu coloquei também que somente a morte do próprio filho amaciou o coração de pedra de Faraó. Faraó, historicamente, foi o homem com o coração mais duro. O homem com o coração mais fechado para Deus, não deixava o povo sair de forma alguma, prometia que ia deixar, mas de repente ele se endurecia, se fechava e queria oprimir o povo, queria continuar com aquele povo escravo, não ouvia a voz de Deus, até que o Senhor veio e tocou no filho dele. Eu tenho uma palavra de Deus para você: não espere Deus tocar em alguém que você ama. Como bispo da tua vida, eu tenho duas palavras. Uma do que estamos vivendo. Você precisa se cuidar. Você precisa parar de achar que é o super-homem, que é a Mulher Maravilha. Amém? Você tem sim que usar máscara, você tem sim que se distanciar, você tem sim que cuidar da sua higiene, você tem sim que ficar na sua casa quando você não está trabalhando ou fazendo outra coisa. Isso não é brincadeira, gente. As pessoas estão chorando, e lá no Egito foi do mesmo jeito. Imagina só você acordar e um dos seus filhos em todas as casas, morto pelo destruidor, com o aval de Deus, foi recolhido. Eu não sei qual é a dor de perder um filho, nem quero saber. Eu digo sempre e oro para que Deus me leve primeiro. E com o jeito que eu estou ficando velho, isso não é difícil não. Meu Deus do céu, como eu estou ficando velho, né? E o tempo passa, e tudo coopera para o bem. Mas também eu sou como o vinho, irmãos. Quanto mais velho, mais saboroso, mais cheio da unção. Hein, pastor David? Mais cheio do Espírito Santo do Senhor. O coração de Faraó só amoleceu quando ele viu o filho dele mais velho morto. Porque olha o que ele pensou: e se matar os meus outros filhos? E se a minha esposa morrer? E se eu morrer? E se eu perder mais alguém que eu ame? Então é melhor eu liberar. Sabe qual é o problema, irmãos? As coisas só doem em nós quando pega alguém que nós amamos. A enfermidade, os problemas, a separação, só dói em nós quando é alguém que nós conhecemos. Essa semana eu vi a minha esposa mudar a sua feição, porque muitos amigos dela, muitos parentes amigos dela, foram recolhidos e ela não podia ir abraçar, não podia ir falar. Pessoas que cantaram com ela, pessoas que trabalharam com ela, e ela não podia ir até essas pessoas. Sabe o que isso quer dizer? Que nós só percebemos que as coisas estão de um jeito diferente quando afeta a nós, o nosso bolso, a nossa saúde. Sabe o que Deus está falando? Não espere que Ele quebre o teu coração. Amacia a tua carne para o Espírito em nome do Senhor Jesus. Amacia a tua carne para o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo trabalhar a tua vida agora em nome do Senhor Jesus. E eu separei aqui, vamos lá. As ordens de Deus para a Páscoa. Primeiro, o cordeiro precisava ser do tamanho da família, porque ele seria morto por expiação, para perdoar os pecados e poupá-los à morte, e também depois seria feito para ser alimento. Eu quero dizer uma coisa para você: o cordeiro é o corpo de Cristo, que foi morto por nós. Ele nos lava dos pecados, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Eu nunca sei essa música. O sangue de Cristo faz isso conosco, mas a carne de Cristo é o nosso alimento. Por isso ele falou: aquele que vier a mim nunca mais terá sede e nunca mais terá fome. Porque o cordeiro nos alimenta. O que nós precisamos para o sustento da nossa vida, para o sustento da nossa alma, para levar a nossa família até a presença do Senhor, está no Cordeiro de Deus. Eu quero que você compreenda isso, gente. Páscoa é isso, é do tamanho da tua família. Não é só você que vai comer, não é só você que vai se alimentar.
Irmãos, eu estava lembrando desses dias, e eu estou em dívida com vocês no ministério, porque eu fui num congresso, o último congresso que eu fui no Rio de Janeiro, e eu passei poucas coisas para a igreja, né? Eu não voltei a ler, eu não voltei a pegar minhas anotações ali, e coisas que eu anotei, vou ensinar isso na igreja, né? E eu esqueci algumas coisas, esqueci mesmo, pela correria, e eu estava vendo, e eu me lembrei do meu pai era uma figura, seu Geraldo era uma figura, né? E eu sou igualzinho a ele, muitos me chamam de Geraldinho. Glórias, né? E meu pai, ele ia em congressos, e ele trazia, na época era fita cassete, né? A gente colocava ali no negócio de fita cassete, e quando enrolava, né, dava um trabalho para você abrir com cuidado, desenrolar, para não perder a fita, e de palavras, né, dos congressos que ele ia, e tinha coisa que falava, pai, por que você não ensina isso aqui na sua igreja? Ele falava assim, não, tem coisas que a igreja não pode ouvir. Era o jeito dele, ele achava que era muito pesado, mas não é. Irmãos, quando Deus te dá o alimento, é para você compartilhar com a tua família primeiro. Por isso que o cordeiro tem que ser do tamanho da tua família. Leve alimento para a tua casa, leve palavra de Deus, leve testemunho, cante louvores, exalte o nome do Senhor, celebre a Páscoa hoje, em nome do Senhor. Hoje o Rafael vai pegar o teclado, vai montar lá, eu vou pegar o violão e depois vamos ter um momento de adoração. Logo depois do salmão, tá, bispa? Ó, já quis dizer, hein? Mano, quem come salmão na sexta-feira e no domingo? Nós somos abençoados esse mês, glória a Deus. E vamos comer um salmãozinho de Deus, viu? E não vou convidar as pessoas que estão nos assistindo, principalmente família Neide Aragão, que fazem as coisas e não me convidam. Eu só, olha, todo mundo gritando aqui, eu amo o Davi, daí que eu amo é o Davi, que o Davi me convidou. Tá bom, tô brincando, irmãos. Cordeiro do tamanho da família. Segundo, ele falou, imolai a Páscoa. Irmão, não era para o cordeiro ficar vivo. Sabe por que o cordeiro venceu? Porque primeiro ele foi imolado. Primeiro ele foi sacrificado. Sabe o que isso quer dizer? O corpo de Cristo precisa ser sacrificado. O que nós somos? Corpo de Cristo. Ou seja, nós alimentamos o povo, mas nós alimentamos o povo com sacrifícios. Não é fácil você se movimentar nessa época. Não é fácil você fazer um culto na transmissão, cantar um pouco mais afastado, pregar um pouco mais baixo, ou a igreja estar vazia, eu estou acostumado com a igreja lotada, e de repente está vazia, mas isso é bênção de Deus, porque os sacrifícios são necessários para que o alimento chegue até você. Imola a Páscoa. Olhe para o teu irmão e fala, nós precisamos imolar a Páscoa hoje. Olhe para quem está do seu lado e fala assim, isto é sacrifício, meu filho. Amém? Glória a Deus, isso é sacrifício. Eu preciso me sacrificar. Terceiro, ele falou, passai o sangue na porta e na janela. Há um segredo. Pela porta nós entramos e saímos. E pela janela nós nos refrescamos, entra a luz e observamos. Principalmente a vida do vizinho, certo? A janela serve para você observar o que está acontecendo do lado de fora e para iluminar e refrescar a tua casa. São pontos estratégicos para que você continue dentro dela. E o Senhor falou, passa sangue na porta e na janela. Ou seja, para quem entrar na sua casa, quem sair da sua casa, aquilo que entrar pela janela, aquilo que você enxergar lá fora, esteja coberto pelo sangue de Cristo, que nada que não é de Deus entre na sua casa, porque praga alguma chegará à minha tenda. Mas você precisa passar o sangue de Cristo lá. O sangue de Cristo serve para isso, para proteger. O corpo, o cordeiro nos alimenta, mas o sangue dele nos protege. Nos preserva, cuida de nós, cuida da nossa família. É necessário que a gente cuide um pouco mais da nossa casa, em nome de Jesus. 4, não saia de casa até amanhã. Isso aqui é profundo para esse momento, hein? Não saia de casa. O que ele estava falando? Por que você vai sair para fora se a morte está lá? Você já viu pela janela? Moisés já te avisou? Não saiam de casa. Quando Moisés fala, a gente ouve. Mas existe muitos Moisés hoje clamando, cuide da tua família, cuide da tua saúde, cuide das pessoas que você ama. Por que será que a gente não ouve? Porque tem que descer um anjo do céu, né, bispa? Ou você quer que aconteçam 9 pragas antes para depois você entender? Misericórdia, pastor David diz. Irmãos, é tempo de você ficar com a sua família, e isso é muito bom. Tem sido bom para nós.
Nos conhecemos melhores. Hoje eu fiquei muito feliz de manhã, assim, uma cena, né? Porque nós acordamos e o Rafa falou, pai, as gêmeas vão para o culto hoje. Eu falei, não, elas não vão, hoje elas não estão escaladas, né? Só quem está escalado. Ela falou, tudo bem, daqui a pouco desce as duas da escada. Lindas. Arrumadas como se fosse para um casamento. Com vestidos, maquiadas, lindas, lindas. Porque minhas filhas são gatas, né? Lindas, maquiadas. E eu falei, por que vocês são assim? Nós vamos em algum lugar depois? Ué, pai, hoje é a Páscoa. A melhor roupa para celebrar a ressurreição de Cristo. A melhor roupa. A melhor maquiagem. O melhor louvor. E digo, hein, foi maravilhoso o louvor hoje, hein? Glória a Deus, hein? Uma bênção mesmo. Eu não sei qual era a última música, mas essa aí ficou perfeita para ser a última. Maravilhoso, porque às vezes nós precisamos mudar. Nós precisamos nos atentar ao que está acontecendo em nossa volta. Você pode olhar pela janela, você pode olhar pela fechadura, mas não saia para fora. E eu não estou falando da pandemia, eu estou falando agora da sua vida espiritual. Ah, eu quero ir curtir. Quantos que você vê que glorificavam o nome do Senhor estão no mundo agora colocando um monte de pataquada na internet? Novos, velhos, casados, solteiros. Por quê? Porque preferiram abrir a porta e sair onde um anjo da morte está. Nós não. Eu sou a casa e o templo do Espírito Santo. Eu não preciso sair para fora, porque tudo que eu preciso está dentro de mim. Amém? Então não saia. O destruidor não entrará na sua casa, ele falou. E detalhe, quem mandou o destruidor, pastor Fabrício? Quem mandou? Foi Deus. Não foi o diabo, gente. As coisas só acontecem com a permissão de Deus. Deus permitiu que o destruidor passasse pelo Egito. Deus está permitindo que o destruidor passe. Eu não sei porquê também, assim como você, mas uma coisa eu sei. O sangue de Cristo protege e guarda a nossa família. Não é um ritual, é o sentido da Páscoa. Ele nasceu, cresceu, sofreu, morreu, venceu a morte, para que a gente fosse cuidado, para que a gente fosse santo na presença dele. O destruidor não vai entrar na sua casa. Olha para o irmão e fala, o anjo da morte não vai ceifar lá ninguém não. Fala, não vai ceifar ninguém não. Passa o sangue de Cristo aí. Fala para ele. Amém. E aí eu já fiz aquele negócio que fica gravado. Eu sempre faço isso, irmãos, e a culpa é minha, porque realmente esse negocinho é muito pequeno para mim. Guardai a Páscoa como estatuto vitalício. Guarde a Páscoa como estatuto vitalício. O que é vitalício, bispa? Para sempre, não é? Nunca mais vai parar de comemorar a Páscoa. Por que nós paramos, então, de imolar o cordeiro? Por que nós paramos, então, de pôr o sangue de Cristo no nosso coração e na nossa mente? É eterno, é vitalício. Não foi um dia. Não é nesse dia. Todo mundo fala, por que você celebra a Páscoa em março, né? Sendo que Jesus, historicamente, talvez tenha nascido em março e não no Natal, e ele não tenha morrido exatamente nessa data, mas um pouco mais para frente, uns dias para frente. Sabe por quê? Porque eu não comemoro o dia, assim como eu não guardo o sábado, eu guardo o domingo. Eu não comemoro o dia, eu comemoro o acontecimento, o fato. Ele nasceu, morreu e ressuscitou em nome de Jesus. Guarda a Páscoa como estatuto vitalício. Alimenta a tua família com a palavra, o povo com a palavra, e se protege. Se cuide, irmãos, eu vou te dar um exemplo que é se proteger a não ser da pandemia. Você sabe que você está com problemas financeiros muito sérios. Que você só tem o dinheiro e Deus está te dando graça para passar um mês. Por que você vai comprar uma televisão nova? Pode parecer uma besteira, mas isso é você se guardar, se preservar financeiramente. Porque o financeiro vai afetar o teu casamento. O financeiro vai afetar a escola dos seus filhos. Você precisa ter mente em tudo, você tem que passar o sangue de Cristo. Em nome de Jesus, levante sua mão e diga, eu passarei nas portas, nas janelas da minha vida, o sangue de Cristo, como proteção sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida. Amém? Glória a Deus. Ele falou, quando os seus filhos perguntarem o que é isso, ensina para eles. Pai, por que a gente comemora isso? Ensina. Ensina do passado e ensina hoje. Passa para ele a palavra que você tem aprendido, o que você tem vivido nesse dia. A Páscoa precisa ser celebrada, o Natal precisa ser celebrado sim, porque são datas em comemoração ao nosso Deus, a razão da nossa existência, aquele que vive para sempre. Então, em nome de Jesus, ensina os seus filhos. Senta com eles e ensina a palavra.
Qual é o sentido das coisas de Deus? Eles não nascem sabendo. Não vem com esse papo que filho de peixe, peixinho é, não. Você precisa ensinar. Você precisa falar. Eu passei muito por isso, porque não é filho de peixe, filho de pastor sofre mais. Sabe por quê? Porque todo mundo acha que o filho do pastor é santo e que o filho do pastor sabe tudo da Bíblia e ele não sabe nada. Ele vai ter que aprender como todo mundo. E ele cresce sendo, nossa, mas você não é filho do pastor? Nossa, mas você não é filho do bispo? E assim vai. Então eu quero que você entenda. E eu não estou falando que não tem que sofrer, porque tem mesmo. Porque eu sofri, os outros têm que sofrer também. Tá? Tem que passar por isso daí, faz parte do tratamento de Deus para aquilo que Deus tem na vida. Sabe por que as pessoas cobram? Eu acho até que é Deus que permite, sabe por quê? Para que o filho fale para o pai, pai, eu não aguento mais, todo mundo fala que eu não sei nada da Bíblia, então vem aqui que eu vou te ensinar. Na verdade, ele tem que ensinar antes dos outros falar, né? Mas se não falou, fale agora em nome do Senhor Jesus. E ele falou, o povo fez exatamente o que Deus mandou. O povo fez exatamente o que Deus mandou. O que aconteceu? Foram libertos. Você entendeu isso? Obedeça ao Senhor na Páscoa. Páscoa todos os dias. A Santa Ceia do Senhor que teremos semana que vem. E graças a Deus, juntos, em um número menor, mas juntos, né? Aqui na igreja, né? Eu vou comunicar daqui a pouco. Ela é celebrada uma vez por mês. Mas a Páscoa poderia ser celebrada todos os dias. Sabia que eu podia servir Santa Ceia para você todos os dias? A palavra do Senhor diz, fazer isso em memória de mim todas as vezes, mas não quantas vezes. Todas as vezes que nos reunirmos para cearmos, nós precisamos nos purificar, irmãos. Então eu já vou te dando um conselho, se prepara para domingo que vem. Amém? Se conserte com Deus, arruma a tua casa e vista a sua melhor roupa, pois você também vai festejar em nome do Senhor Jesus. Havia uma canção, a Bissa sabe porque eu falei isso, que havia uma canção na nossa época que era assim, ó. É só, fui convidado para uma festa que não será nesse mundo. Depois e agora tudo ficou fácil, né? Pode entrar quem quiser. A entrada é franca pelo sangue de Cristo. Vem, vista o seu melhor sorriso, porque você também vai festejar. Amém? Então vista o seu sorriso. Eu só não cantei porque eu lembrei que é alta no final. E eu não vou passar esse mico na internet. Em nome de Jesus. Como continuamos a Páscoa hoje, bispo? João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ah, irmãos, isso é maravilhoso. Não é mais um animal por cada família. Não é mais um sangue humano, ou humano não, animal, passado nas vergas da porta. É um Cordeiro só, Jesus Cristo, Filho de Deus, que nós cantamos agora. Ele morreu e tirou o pecado das nossas vidas, o medo da morte, o medo da escravidão, o medo da escuridão. Olhe para o teu irmão e fala assim, você acha que não? Mas muitas vezes na tua vida, você teve medo do escuro espiritual. Mas esse Cordeiro tira o pecado. Quando João Batista viu ele vindo, falou, esse aí é o Cordeiro, esse é o escolhido. E não vai precisar mais de sacrifício agora, bispa. Não vai precisar mais de matar um animalzinho todo mês, quando o sacerdote entrava para sacrificar. Agora é só eu me ajoelhar, é só eu abrir a minha boca, fechar os meus olhos, abrir os meus olhos, correr, ficar parado, mas falar com ele, pedir perdão, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Ele tirou o pecado. Essa é a Páscoa. O sacrifício agora sou eu. Eu sou o corpo de Cristo. Eu me sacrifico, porque ele fez isso por nós, naquela cruz ali, ó. Naquela cruz. E o sofrimento de Jesus não foi pouco. Ele passou por muitas coisas. Eu coloquei que o sangue do Cordeiro encobria os pecados, aquele cordeirinho com um C minúsculo, bichinho. Mas o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ele não encobre, ele tira o pecado. Sabe o que isso queria dizer? Que a pessoa, ela estava ali em dia com um carnê do baú do céu, quando ele sacrificava um cordeirinho. Mas se ele atrasasse uma prestação, já era, voltava tudo. Aquele sangue de animal encobria. O sangue de Cristo tira o pecado, nos faz limpos por dentro e por fora, lavados no sangue do Cordeiro, não é isso? Bendito seja o Cordeiro. Essa é a diferença. Olha o que diz em Romanos 5:12.
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Primeiro você precisa entender que o pecado entrou por Adão no paraíso, lá atrás, a criação do homem se estendeu, e veio vindo, e ainda está no mundo o pecado, mas agora não é mais coberto, ele é tirado, mas todos precisam se arrepender, porque todos pecaram. Olhe para o teu irmão e fala assim, não pense em você que você não peca não, viu filho? Fala, você peca é muito, Zé. Peca muito. Hã? O Tite falou assim uma vez para o Filipão, fala muito. Então, olha para o seu irmão e fala assim, peca muito mesmo. Somos pecadores, somos pessoas más. O pecado entrou por um homem e permaneceu. Mas olha o que diz em Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia, irmão, isso é demais, cara. Um homem trouxe o pecado, a gente acabou com tudo que ele criou, meu. Olha para o teu irmão e fala assim, o ser humano tem o dom de acabar com tudo que Deus criou num dia só. Agora olha para ele de novo e fala, mas graças a Deus, Jesus Cristo tem o poder de pôr tudo no lugar, de transformar as coisas num dia só. Amém? Um homem, um dia, uma definição. Por meio dele entrou a vida sobre as nossas vidas, por meio de um só Jesus Cristo. Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas estais debaixo da graça. Estamos debaixo da graça, o sangue de Cristo. O pecado não domina mais nós. Eu não sou dominado pelo medo. Eu não sou dominado pela escravidão do diabo. O Egito não é o meu lugar. Faraó não é o meu rei. O meu rei está sentado num trono. O meu rei morreu numa cruz, mas se assenta num trono. Faraó se assentou num trono e está debaixo da terra. Você entendeu isso? O pecado não pode te dominar. O pecado não é maior do que o seu Deus. A Páscoa é isso, irmãos, é o sangue de Cristo nos limpando, é o sangue de Cristo nos lavando, é o sangue de Cristo vivo em nós, em nome do Senhor Jesus. Quando Jesus morre, há 3 dias, e eu quero compartilhar com você, dia 1, a morte. Ele foi preso, ele foi torturado, ele foi julgado. Um dia eu prego para vocês o tanto de arbitrariedades que houveram na prisão de Cristo. Para você ter uma ideia, Jesus tinha que ser julgado pelo menos em 3 meses. Em tudo que ele foi julgado, em 12 horas. Amém? Sabe o que é isso? O diabo estava doido para se livrar dele. Mas mal sabia ele que ele estava sendo conduzido por Deus. Porque até o diabo só pode fazer aquilo que Deus permite. E ele foi para a cruz, mas ele venceu. Mas foi muito duro. Você vê alguém que você ama, como eu falei agora de pouco, sendo morto de uma forma terrível, como um ladrão, como um salteador, como alguém do mal, como alguém que não tinha luz, pendurado nessa cruz aqui, as mãos pregadas, os pés pregados para que não houvesse movimento do seu corpo. Você sabia disso? Coroa de espinho, o corpo se inclinando para frente, porque não tinha como ele jogar para trás. Quando você não tem força e é pregado, é como se você... É como aquela tábua que faz assim, empena, né, pastor? Empena, o seu corpo empena, e os seus ossos são quebrados um a um. Morte de cruz é difícil, irmãos. E imagina a mãe de Jesus, vendo o menino que saiu de dentro dela, Maria, os amigos de Jesus, como nós falamos essa semana, né? Você vendo os seus amigos sendo torturados, sendo mortos, todos viram ali. Eu não sei você, mas talvez naquele momento eu pensasse como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Acabou. Ele vai morrer, já era. E Jesus morreu. Talvez seja esse dia que você está vivendo na sua vida, um dia de morte, um dia de desespero, um dia que você está vendo coisas acontecerem que você não pode fazer nada, que você não pode resolver os seus problemas. Mas tem o dia 2, que é pior, porque é o dia do vazio. É o dia que nós chamamos de malhar o Judas, né?
Ah, desgramento, você traiu e agora já era. Eu quero achar um culpado, eu tenho que bater em alguém porque eu não tenho mais Jesus. Não é? Vazio, e você se desespera, porque quando você está se sentindo vazio, você quer preencher esse vazio com alguma coisa, com amigos, com noitadas, com drogas, com remédios, com depressão, com Netflix, que é bom, mas se for para preencher um vazio, não, para passar o tempo, apenas não, é? O dia do vazio é terrível quando você não tem respostas. Eu já passei dias assim, sem resposta, dias de morte, que são seguidos de vazio. Isso é muito duro, porque a gente não sabe como agir. Tudo que a gente acreditava, parece que acabou. Os discípulos estavam assim. Eles se reuniram numa casa, estavam lamentando, chorando a morte de Jesus. Eles estavam tristes. O que nós vamos fazer agora? Como nós vamos nos comportar? Porque todas as instruções, ficar em Jerusalém, essas coisas, Jesus deu depois que ele ressuscitou. Eles não sabiam. Eles só estavam esperando o Consolador que ele falou que viria. Escondidos numa casa, sentindo o vazio, não tinha mais quem adorar, e os milagres cessaram. Eu fui chamado para participar, no dia 28 eu vou participar de uma live com o apóstolo Walter, quero mandar um abraço, ele está assistindo aí, lá de Jandira, né? E nessa live o apóstolo me chamou para falarmos sobre milagres, né? Ele vai me passar as instruções sobre milagres. E eu pensei nesse texto, quando ele estava falando comigo. Milagres. Imagina só, eles viam todo dia pessoas sendo curadas, paralíticos andando, cegos enxergando, a mulher do fluxo de sangue foi curada, pessoas ressuscitando. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, da viúva, o filho da viúva de Naim, Lázaro. Jesus ressuscitou um monte de gente, mano. E diz na morte que quando o véu se rasgou, os mortos ressuscitaram da cidade e entraram em Jerusalém. Ou seja, o poder da ressurreição sempre esteve nele. Mas nesse dia, parecia que nunca mais haveria ressurreição. Milagres, palavras. Mas aí vem o dia 3. Você sabia que exatamente 11 horas da manhã é a hora que é marcada como a ressurreição de Cristo? Você sabia? Uma mulher acordou e falou: eu vou lá cuidar do corpo dele. E quando ela chegou lá, a pedra estava tirada do lugar. E quando ela chegou lá, ela olhou dentro e tinha lá um lençol dobrado, não tinha corpo nenhum, e ela ficou desesperada. E ela começou a chorar e falou: meu Deus, se tiraram o meu Senhor de mim, para onde o levaram? Ou vão queimar o corpo dele, eu não sei o que vão fazer, vão esconder em outro lugar, nunca mais vamos poder velar Jesus, chorar a morte dele. E de repente ela vê um homem, e ela fala, pensou que era o jardineiro. Quantas vezes Jesus está perto da gente, depois de morte, depois de vazio, depois de tortura, de uma má notícia, da morte de alguém, e você vê alguém do teu lado, sente uma, pensa que a coisa é na tua cabeça, que é só o jardineiro, foi só um vulto. Não, eu não vi, eu estou com problema de visão. E falou: por que você chora, mulher? E ela disse: levaram o meu Senhor daqui, e eu não sei onde o puseram. E ele falou assim: não temas, porque ele ressuscitou. E quando ele disse isso, ela reconheceu a voz dele, e disse: mestre, Rabi foi tocar. Oh, em nome de Jesus, essa manhã você pode achar que é o jardineiro, você pode achar que é coisa da sua cabeça. Não é, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, dizendo: não procurai entre os mortos aquele que vive, aquele que vive. Ele está vivo, irmãos, ele está vivo. Olha para o teu irmão e fala: é ressurreição, irmão. Páscoa é ressurreição. Aleluia, aleluia. Apocalipse 5:5. Todavia, um dos anciãos, olha só o que falou para ele, a mesma coisa que Jesus falou para aquela mulher, me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Sabe o que Deus manda falar para você essa manhã? Não chores. Para de chorar, de se lamentar. Pare de ficar prostrado. Se prostre e chore apenas na presença do Senhor, mas não diante dos problemas.
Levanta, porque você é mais do que vitorioso no nome de Jesus. Não chores por coisas que vêm acontecendo, porque o melhor de Deus veio para te dar as melhores coisas, o melhor dessa terra. E estou dizendo para você, você vai escutar no final, se prepara, porque se o mês de março foi de batalha espiritual, o mês de abril será um mês de grandes conquistas e vitórias na sua vida, porque quem luta traz o despojo da guerra. Olha só, não chore, olha para o teu irmão e fala para ele, não chores. Ele venceu. Agora, interessante é que ele falou que ele não era mais o cordeiro, agora ele era o leão. Todo mundo fala essa frase, né? Ou a música, né? O cordeiro que foi morto, o leão que ressuscitou. Eu não sei os nomes, as músicas, mas um dia eu prometo que eu vou decorar. Apocalipse 5:9, abra aí. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, povo e nação. Oh, nós fomos comprados, eu fui comprado, justificado, a minha vida foi paga lá na cruz, o meu passado está tudo pago, Jesus te comprou por um bom preço. Então o que você vai fazer? Chorar? Não, entoe um novo cântico de vitória. Canta, irmão, louve, exalta, é Páscoa, é vitória. A Páscoa não é choro pela morte de Cristo, não é lamentação, a Páscoa é celebração da vitória e da vida abundante. Vamos entoar um novo cântico ao Senhor como aqueles. E agora vem, se prepara aí, está preparado aí? No mês de abril, Deus falou para mim 3 coisas. Primeiro, o anjo da morte vai continuar passando, mas não entrará na tua casa. O anjo da morte vai continuar passando aí, mas não entrará na tua casa, porque o sangue de Cristo está nas vergas das portas e das janelas. Você entendeu? Sabe o que Deus está falando? Vai continuar acontecendo coisas ruins no mundo, mas você não é do mundo, você é cidadão dos céus. Às vezes você não vai sair para fora, você vai olhar pela janela e você vai ver a destruição, mas a sua casa está protegida. Mas se você ama quem está perto de você, leve a palavra para essa pessoa. Leve o alimento para ela também, para que ela também tenha o sangue de Cristo na sua porta. Então no mês de abril, as coisas vão continuar com o bispo. Ah não, pessoas vão deixar de morrer. Não vão deixar de morrer nunca. Agora eu tenho uma notícia para você. Foi feita uma pesquisa essa semana, que o tanto de pessoas que morreram no mundo, nasceu o mesmo tanto de pessoas, até um pouco a mais, nasceu. Você entendeu? Você sabe o que é isso? Deus, ele vai continuar a história dele na nossa vida. Às vezes, pessoas precisam estar na presença dele já, porque já combateram o bom combate, completaram a carreira e guardaram a fé. Às vezes você acha, fulano foi cedo. Não, você não sabe o propósito de Deus para a família. O livramento que Deus deu para aquele jovem que poderia se perder. Ele falou, não, eu vou recolhê-lo agora que ele está na minha presença. Nós não sabemos. Eu não sei os planos de Deus. Uma coisa eu sei. Os planos de Deus são maiores que os meus. Tão grandes que eu não posso imaginar. Acertei uma letra. É ressurreição, irmãos. Glória a Deus. Segundo, Deus vai fazer no mês de abril. Está preparado aí, pastor Narciso? Está preparado aí, pastor Henrique? Está preparado, Neide? Está preparada, Ju Pereira, Ju Miranda, Ju que vai nascer? Todos vocês, Marlene, todos os membros, líderes da Mais, vocês estão preparados? Segunda coisa, você pode estar até vivendo a sexta-feira, o dia da morte. Você pode até estar vivendo o sábado, o dia do vazio. Mas anima-te, pois o domingo da ressurreição vem aí, aleluia! Há uma música do rap psicodélico, a minha banda, que diz assim: é sexta-feira, mas o domingo vem aí, ressurgido das cinzas, mano, você irá se sentir. Amém? Glória a Deus, o domingo está chegando. É o domingo de Deus na tua vida, é a Páscoa de Deus, é a ressurreição. Se anima, põe-te em pé. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sexta-feira sai fora.
Se você está vazio, o sangue de Cristo vai preencher o espaço vazio na tua vida, porque você é casa de Deus. Sábado do vazio, fora! Então, o que sobrou para você? O domingo do choro? Não, o domingo do cântico novo, da ressurreição. O mês de abril é um mês de cântico novo e de ressurreição. Muitos sonhos na tua vida vão ressuscitar em nome de Jesus. Muitas pessoas que estavam mortas, que estavam presas ao pecado, vão ressuscitar em nome de Jesus. E a terceira coisa, não chore, sabe por quê? O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Vamos cantar. Vamos celebrar, você vai ter muitos testemunhos no mês de abril. Eu sempre faço essa brincadeira de velho. No mês de abril, Deus vai abrir novas portas na tua vida. Muitas portas serão abertas, de cura e de transformação. Olha para o teu irmão e fala: o tempo de cantar chegou, Zé. Fala, engole o choro agora, porque o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou na tua vida, em nome de Jesus. E eu coloquei a hashtag desse culto. Hashtag, o domingo vem aí. Amém? O domingo vem aí. Nós estamos nele. Nós estamos numa manhã de ressurreição, numa manhã de Páscoa. Eu gostaria de estar com você não sabe como, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E aí na sua casa, passa o sangue de Cristo hoje, antes de comer, na porta, na janela. Cante com a tua família, exalte o nome do Senhor, glorifique o nome do teu Deus, porque Ele tem um plano de restauração para a tua vida, um plano de restauração para a tua casa, para os teus amigos. Não chores mais, cante um cântico novo. Deus vai te dar um cântico novo nessa manhã. Deus vai dar um cântico novo para você na tua casa, em nome do Senhor Jesus.